Você já se sentiu exausto, tentando resolver tudo sozinho? Como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros, e se você não fizer, ninguém mais fará. Quantas vezes você perdeu o sono, tentando encontrar saídas que simplesmente não existem nas suas mãos? E se eu te dissesse que essa luta silenciosa não é apenas desnecessária, mas também prejudicial para a sua alma? Hoje, vamos conversar sobre uma verdade poderosa. Você não precisa controlar tudo, porque Deus já está no comando. Esse vídeo é um convite ao descanso, mas não um descanso qualquer, e sim o descanso da alma, aquele que só vem quando você entende quem realmente está dirigindo a sua vida. Então já te convido, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está sobrecarregado e comente aqui embaixo: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. E claro, inscreva-se no canal, porque aqui nós falamos de fé, crescimento espiritual e respostas que vêm da palavra de Deus. Vamos juntos mergulhar nessa jornada, porque a paz que você procura não está no controle, está na confiança. Você já percebeu como é cansativo viver tentando prever cada passo da vida? Como se tudo dependesse exclusivamente das suas decisões, das suas estratégias, da sua força. Esse fardo invisível de quem tenta controlar tudo é mais comum do que se imagina, e também mais perigoso do que parece. Muitos de nós crescemos ouvindo que precisamos ser fortes, que precisamos estar no comando, que devemos ter o plano A, B e C. E quando algo sai do script, vem o desespero, vem a culpa, vem o medo. Mas por trás desse comportamento existe uma verdade profunda. O desejo de controle é, na verdade, um medo disfarçado. É o medo do desconhecido. É o medo de que, se você não fizer algo agora, tudo irá ruir. E essa lógica nos aprisiona, nos transforma em escravos da preocupação, da vigilância constante, da rigidez emocional. É como se estivéssemos segurando 1000 cordas ao mesmo tempo, tentando manter tudo no lugar. Família, trabalho, saúde, relacionamentos, futuro. Mas aos poucos, nossos braços vão cansando, porque não fomos feitos para isso. A Bíblia já nos alerta sobre esse comportamento. Quando Jesus esteve com Marta e Maria, Marta estava aflita, correndo de um lado para o outro, tentando garantir que tudo estivesse perfeito. Enquanto isso, Maria se sentou aos pés do Mestre apenas para ouvir. Jesus então diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Marta representa muitos de nós, ocupados, controladores, tentando dar conta de tudo. Mas Jesus nos chama a viver como Maria, em descanso, em escuta, em confiança. O peso de controlar tudo não é seu, nunca foi. E quanto mais você tenta segurá-lo, mais você se afasta da paz que só pode vir da confiança plena em Deus. Quantas vezes você já se viu tentando resolver o que nem depende de você, tentando prever o que só o tempo e Deus revelarão? Talvez você esteja lutando tanto para manter tudo sob controle que nem percebeu que está se desgastando espiritualmente. Está cansado, sobrecarregado e frustrado. E isso não é vida. Neste momento, talvez você precise fazer uma escolha corajosa, parar de tentar controlar tudo e começar a confiar. Você já parou para refletir sobre o que significa a soberania de Deus? Não apenas como um conceito teológico distante, mas como uma realidade viva que atua em cada detalhe da nossa existência. Entender isso é essencial para confiar verdadeiramente, porque só descansamos quando acreditamos que alguém maior está no controle e que esse alguém é bom. A Bíblia está repleta de afirmações claras de que Deus governa sobre tudo e todos. Não há nada fora do seu alcance, da sua autoridade ou da sua vontade. No livro de Isaías, o Senhor diz: Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e ninguém é igual a mim.
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde os tempos antigos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Essa declaração é uma âncora para a alma. Deus não está apenas assistindo a história acontecer. Ele é o autor, o diretor e o sustentador de tudo. Ele não reage aos acontecimentos, ele os conduz, e isso inclui sua vida. Cada capítulo, cada virada de página, cada ponto final e cada recomeço. No Salmo 115, o salmista declara: Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Perceba, tudo o que lhe agrada. Isso significa que Deus não perde o controle nem por um segundo. Ele não é pego de surpresa, não está sujeito ao acaso. Ele é soberano, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Muitas vezes, confundimos liberdade com controle. Pensamos que estamos livres quando decidimos tudo sozinhos. Mas a verdadeira liberdade é saber que alguém infinitamente sábio e amoroso está no comando, e que você pode descansar porque está sendo guiado por mãos que nunca erram. Jó, em meio ao sofrimento, declarou: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o tipo de fé que transforma o coração ansioso em coração confiante. Porque quando você entende que Deus pode tudo e que os planos dele não falham, você começa a soltar as rédeas. Você já pensou que talvez o que você chama de perda de controle seja, na verdade, o começo da atuação de Deus na sua vida? É nesse ponto que ele assume o volante, não como um invasor, mas como um pai que diz: Filho, filha, agora é comigo. E se é com ele, você pode respirar, pode descansar, pode viver. Você já notou como os momentos de maior ansiedade surgem quando sentimos que estamos perdendo o controle? A mente começa a correr, o coração dispara, pensamentos se embaralham e tudo parece desmoronar dentro de nós, mesmo que, por fora, nada tenha mudado. Isso acontece porque o desejo de controlar é como um vício silencioso. Quanto mais você tenta, mais você se frustra e mais ansioso você se torna. A ansiedade nasce da ilusão de que nós deveríamos estar no comando o tempo todo. Mas quando a vida escapa das nossas mãos, e ela sempre escapa, surgem dois sentimentos inevitáveis: medo e insegurança. E ambos nos consomem. Jesus sabia disso. Por isso, no Sermão da Montanha, ele fez um chamado direto aos nossos corações inquietos. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir. Olhem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. Será que vocês não têm muito mais valor do que elas? Essa não é apenas uma metáfora bonita. É um convite prático à confiança diária. Jesus está dizendo: vocês não foram criados para viver no modo alerta o tempo todo. Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios, eu cuido de vocês. Mas, ao invés disso, tentamos prever o amanhã, organizar todos os cenários possíveis, antecipar cada problema. E ao fazer isso, caímos na armadilha da ansiedade. A ansiedade é uma fé ao contrário. Ela acredita no pior. Ela cria realidades que ainda nem existem, mas que nos machucam como se fossem reais. E o medo? O medo é o reflexo da alma que se esqueceu de quem está no comando. Quando sentimos medo, o que realmente está acontecendo é uma dúvida. Será que Deus realmente está cuidando disso? E aqui está a raiz do problema. O medo só cresce onde a confiança em Deus enfraquece. É por isso que a palavra diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não é um conselho, é um comando. Deus está dizendo: não segure isso, me entregue. Eu cuido melhor do que você imagina. Você não precisa mais dormir com o coração acelerado. Não precisa mais planejar cada segundo da sua vida como se tudo dependesse de você. Porque não depende.
Vivemos em uma cultura que valoriza o esforço constante, a produtividade sem pausa, a pressa como estilo de vida. Nesse ritmo acelerado, descansar parece ser um pecado silencioso, um luxo que só os fracos se permitem. Mas a verdade bíblica vai completamente na contramão desse pensamento. Na perspectiva de Deus, descanso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de confiança. É dizer, eu poderia continuar tentando resolver, mas eu sei que o meu Pai já está agindo. É abrir mão da obsessão pelo controle e dizer com fé, seja feita a tua vontade e não a minha. No Salmo 46 está escrito, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Veja bem, o convite ao descanso vem junto com o conhecimento de quem Deus é. Só conseguimos nos aquietar de verdade quando temos a certeza de que Ele continua sendo Deus. Mesmo quando estamos parados, você não precisa provar nada para Deus, e muito menos para o mundo. Até o próprio Deus descansou no 7º dia após a criação. Não porque estava cansado, mas porque queria nos ensinar que descanso também é parte do plano divino. Como cristãos, somos chamados a fazer a nossa parte com excelência, mas também a saber a hora de parar, de respirar, de confiar. Descansar é um ato de entrega. É como dizer, Senhor, eu fiz o que podia, agora é contigo, e eu confio. Essa confiança não nos torna omissos, mas nos liberta da escravidão, da ansiedade. Enquanto o mundo corre tentando manter tudo sob controle, o verdadeiro cristão caminha em paz, mesmo sem todas as respostas, porque sabe que descansar em Deus é um abrigo e não uma fuga. Jesus mesmo disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não ofereceu soluções instantâneas, ele ofereceu descanso. Porque muitas vezes a resposta que você precisa não está em uma nova estratégia, mas em uma nova confiança. Descansar em Deus é entender que você não precisa correr atrás do que Ele já colocou à frente. É parar de guerrear por dentro e começar a viver por fé. Imagine o cenário. Um barco balançando violentamente no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Ondas altas, ventos fortes e homens experientes, pescadores, desesperados por suas vidas. O caos era absoluto. E no meio disso tudo, Jesus estava dormindo. Isso mesmo, dormindo. Esse momento está registrado nos evangelhos e carrega uma das mensagens mais profundas do ministério de Cristo. Enquanto os discípulos tentavam controlar a situação, esvaziar a água, manter o barco de pé, o Filho de Deus descansava. Eles então o acordam e dizem aflitos, Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus, com calma absoluta, se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo se aquieta. Depois, ele olha para os discípulos e diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta de Jesus ecoa até hoje. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nos sentimos, como aqueles discípulos, agitados por dentro, tomados de medo, sentindo que Deus está dormindo, que Ele não está vendo o que estamos passando? Mas Jesus estava ali o tempo todo. A tempestade estava sob controle o tempo todo. A tempestade não era sinal de ausência de Deus, mas uma oportunidade para revelar o seu poder. O sono de Jesus naquele barco não era descaso, era confiança. Era a paz perfeita de quem sabe que não existe caos que ele não possa acalmar. Ele não foi acordado pelo vento, mas pelo clamor dos discípulos. E isso também nos ensina algo. Deus não ignora o nosso desespero, mas responde à nossa fé. A maioria de nós quer ver o mar calmo para poder descansar. Mas Jesus nos mostra o caminho oposto. Primeiro descansamos e depois vemos o mar se acalmar. Você está enfrentando alguma tempestade agora? Uma área da sua vida que parece fora de controle? Lembre-se, não é porque você não vê Deus agindo que Ele está inerte.
Talvez ele esteja só esperando você fazer como os discípulos, clamar, confiar, entregar, para então, com uma palavra, fazer tudo voltar ao lugar. Soltar as rédeas da vida não é um ato de fraqueza, é um exercício de fé. Mas não se engane. Isso não significa abandonar responsabilidades, nem cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Muito pelo contrário, soltar as rédeas é reconhecer que você não está sozinho no leme, que você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros, e que Deus, soberano, sábio e amoroso, está conduzindo cada passo, mesmo quando você não vê a trilha. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é reconhecer suas limitações. Você não consegue controlar tudo e nunca conseguiu. Aceitar isso não te torna fraco, te torna sábio. Provérbios já nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba o segredo: confiar de todo o coração, não apenas em partes, não apenas quando está tudo bem, mas inclusive quando as contas não fecham, os planos não se cumprem e os ventos sopram contra. O segundo passo é orar com sinceridade e entrega. Derramar o coração diante de Deus, confessando: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio que tu sabes, então toma o controle. A oração tem poder não só de mover os céus, mas de acalmar o nosso interior. O terceiro passo é agir com obediência. Muitas vezes, o que impede Deus de agir é o nosso apego à própria vontade. Queremos soltar as rédeas, mas ainda queremos escolher o caminho, a velocidade e as paradas. Entregar o controle a Deus é permitir que Ele diga: não é por aqui. Espere um pouco mais. Confie em mim. E por fim, soltar as rédeas é ter paz, mesmo sem ter todas as respostas. É parar de lutar contra portas fechadas e começar a louvar, mesmo quando o caminho ainda parece escuro. Como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa promessa é poderosa. O mais que Deus fará vai além do que você pode planejar, calcular ou imaginar. Mas Ele só age com liberdade quando você solta. Deus não disputa espaço. Se você quer segurar tudo sozinho, Ele permite. Mas quando você solta, Ele assume e transforma. A vida nunca foi sobre ter tudo sob controle. Foi sempre sobre confiar em quem tem. E quando essa verdade se torna real no coração, uma transformação silenciosa e poderosa acontece. Você começa a viver com mais leveza. A leveza não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Ela não depende de um cenário ideal, mas de uma confiança real. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas você não pode viver uma vida abundante enquanto carrega pesos que não foram feitos para você. O excesso de preocupação, o medo do futuro, o fardo de resolver tudo isso rouba a leveza que Deus quer que você tenha. Quando Deus assume o controle, o seu coração começa a respirar diferente. Você aprende que não precisa mais forçar portas, manipular situações ou tentar garantir o resultado, porque o resultado está nas mãos do Pai. Essa liberdade te permite viver com mais presença no agora. A mente deixa de estar presa no "e se" e começa a descansar no "seja feita a tua vontade". É como se a alma desacelerasse, os ombros se aliviem e a sua fé começasse a florescer com uma simplicidade que encanta. Eu não sei tudo, mas eu sei em quem confio. Viver com leveza é deixar de ser refém do controle para se tornar filho da confiança. É entender que você não precisa de todas as respostas, porque caminha com aquele que já escreveu o fim da história. E quando você vive assim, a plenitude acontece naturalmente. Você se torna mais grato, mais presente, mais firme. As tempestades podem vir, mas elas não te derrubam, porque agora você não está mais tentando manter o barco sozinho.
O apóstolo Paulo escreveu: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso não é conformismo, isso é plenitude. É olhar para a vida com os olhos de quem já entregou o comando e agora só vive o que Deus já preparou. Durante toda essa reflexão, falamos sobre algo que, na prática, é muito mais do que uma teoria espiritual. É um estilo de vida. E esse estilo de vida começa com uma escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Você pode continuar tentando controlar tudo, pode seguir tentando prever o futuro, antecipar os problemas, carregar o peso do mundo nos ombros. Mas, sinceramente, até aqui isso tem funcionado? Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos acelerados, quantos planos frustrados. Tudo isso porque, no fundo, ainda insistimos em manter as rédeas nas mãos, como se a nossa força fosse suficiente para sustentar tudo. Mas há um caminho melhor, um caminho de paz, de leveza e de propósito. É o caminho de quem decide finalmente confiar. Confiar não é ignorar os problemas, é olhar para eles e dizer: eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei quem está comigo. É colocar os joelhos no chão e dizer com fé: Senhor, eu entrego. Toma o teu lugar de direito no comando da minha vida. Quando você faz isso, não apenas da boca para fora, mas de coração, uma mudança acontece. O medo perde força, a ansiedade diminui, a fé cresce e, acima de tudo, você começa a viver a vida como ela foi feita para ser vivida, com Deus à frente. Lembre-se, não existe meio controle. Ou Deus está no comando, ou você está tentando ser Deus da sua própria vida. E isso nunca termina bem. Então, hoje, faça uma escolha. Solte, entregue, confie e viva a paz que Jesus prometeu quando disse: deixo com vocês a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a que só eu posso dar. Essa paz está disponível agora, para você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está se movendo. Então, aqui vão 3 passos práticos para você aplicar tudo isso na sua vida a partir de hoje. Ore com entrega real. Todos os dias diga a Deus em voz alta: hoje eu escolho confiar em Ti. Faça pausas intencionais. Aprenda a descansar, de verdade. Um coração leve ouve melhor a voz de Deus. Pare de correr sozinho. Envolva-se com pessoas de fé. Ande com quem te lembra que Deus está no comando. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo. Hoje eu escolho descansar. Deus está no comando. Deixe também seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos espalhar paz, fé e descanso para muitos corações cansados. Deus está no comando e isso é tudo o que você precisa. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.